Olha a gente de volta aqui no Expressão pela nossa PRP TV. Isso é muito bom. Maicira Leão, acertei? Acertou. Desculpa, eu errei naquela hora, foi Maissara, mas não tem nada a ver com Maissara, meu Deus do céu. A turma diz que eu estou trocando os nomes aqui das pessoas, mas não, porque na hora de escrever, a gente não escreve legal. A pandemia foi de uma crueldade para a classe artística indiscutível. Foi tão cruel que logo foi criada a Aldir Blanc, uma lei emergencial. Emergencial, exato. Justamente. Muita gente ainda hoje, foi dado dinheiro para o povo e não sei o quê, e não aconteceu muita coisa que esperava que talvez acontecesse na área da cultura. Você tem que entender que na Aldir Blanc, principalmente a Aldir Blanc, que a gente chama de Blanc 1, foi no auge da pandemia, foi no momento, a pandemia estava acontecendo e tirou a produção da classe artística toda do seu habitat. Teatros fechados, os bares fechados, restaurante fechado, tudo fechado. Né? E a falta de perspectiva, né? Exatamente. Porque esse era um grande... Exatamente. Então, aquele dinheiro que veio foi para que o artista pudesse sobreviver. Claro, tem a contrapartida dele, de fazer o show, fazer... O que ele já fazia, não foi nada de extraordinário, era uma questão de manutenção da carreira do artista. Né? Então, essa pandemia foi de uma crueldade realmente fantástica e a Lei Aldir Blanc veio para, de certa forma, dar um pouco de... Tem um amigo meu que não gosta que eu falo isso não, mas foi botar a comida no prato do artista. Exatamente. Eu acho que é isso. Né? Você usou esse termo manutenção, foi para isso. Para tornar possível a continuidade de algo. Assim. Exatamente. Então, não se pode, nesse momento, naquele momento, se exigir muito do artista, ou do gestor de cultura, ou das pessoas, não. Era uma emergência. Né? A gente tem que pensar dessa forma. Mas logo depois vem a Paulo Gustavo, que também é uma lei emergencial, mas que tinha situações diferenciadas. Por exemplo, o dinheiro era não houve aporte financeiro, não houve... aporte financeiro não é a palavra certa. Não houve aporte orçamentário, alguma coisa nesse sentido. Não, o dinheiro já existia, o dinheiro estava na conta. Era um dinheiro do fundo do audiovisual. Então, se o dinheiro era do fundo do audiovisual, é justo que a maior parte desse dinheiro vá para onde? Para o audiovisual. Né? E o audiovisual, eu conheço de audiovisual, eu sou documentarista, fazer audiovisual é muito caro. É muito caro. Às vezes eu brinco muito com os meus amigos na cultura, de outras áreas, as plásticas, as áreas de música, digo, vocês são maravilhosos. Agora, vocês já viram quando termina um filme, a quantidade de letrinhas que sobem no final? Preste atenção na quantidade de letrinhas, aquilo é audiovisual. Né? Então, veja quantas letrinhas tem. Né? É isso aí, não é fácil. E aquilo ali custa dinheiro. Mas foi uma lei emergencial também e que está sendo executada agora. Então, eu acho que não se pode pedir ao artista ou ao gestor uma resposta imediata que você está numa fase de conclusão do processo. Mas vem agora o Aldir Blanc 2, que aí é a grande salvação da lavoura. Aí já teve tempo de remanejar coisas. São 5 anos com dinheiro que eu acho que o Sergipe nunca viu. Né? Cabe agora aos gestores e aos produtores culturais e a toda a cadeia produtiva organizar-se de forma de eficiência e eficácia, para que tenha eficiência e eficácia. É isso aí. Mas aí voltamos para a pandemia, né, professora? E aí eu fiquei muito contente com esse projeto, o Teatro Sergipano na Pandemia, que é um projeto também da Universidade Federal de Sergipe. Me parece que tem o Espaço Cultural IASG aqui, é tanta gente boa. A Paulo Gustavo, né, que está dando suporte. Pois é, o Ministério da Cultura.
É porque é tudo junto, né? É um bolo só. É um bolo só. Olha, tanta gente aqui participando dos projetos, mas explica pra gente o que é o Teatro Sergipano na pandemia. Bom, a proposta... Desculpe. Sim, a proposta é realizar uma mostra, né? Porque a sensação que eu tenho é um pouco assim, a gente foi falando de pandemia, foi tão intenso e de repente ela foi se dissolvendo, né? Como uma etapa que se concluiu, mas na verdade é como se fosse uma ferida aberta de alguma forma ainda na produção de muita gente. Mas ao mesmo tempo ela gerou algumas inovações em termos da produção teatral, né? Assim, sim. Eu digo um pouco também por mim, por exemplo, eu nessa época fui convidada para apresentar um trabalho que foi todo online, né? E aí eu fui motivada, assim, eu me senti... Foi uma motivação, assim, criativa mesmo, pensar o que é o teatro desse formato online, né? Acho que esse foi o lado bom da pandemia, exatamente. Talvez, né? Então, ele trouxe algumas inovações estéticas, assim, né? Dentro da prática teatral, assim, né? Porque o teatro é uma arte do ao vivo, né? E ao vivo, pele, corpo, né? Voz, né? Tridimensional. É olho no olho. Olho no olho. Então, eu fiquei um pouco intrigada também com essas inovações que surgiram, né, que de alguma forma poderiam repercutir em outras esferas, né, já nesse formato mais ao vivo, né, artesanal que a gente faz, né, teatro, assim. Então, eu fiquei nessa motivação, eu tive essa ideia, convidei uma produtora a realizar o projeto, né, e aí a ideia é a gente juntar, né, trabalhos que foram produzidos nessa época para a gente poder... Mas seriam trabalhos só regionais ou não? É só sergipano. A gente está fazendo um recorte bem sergipano para poder entender o que foi essa cara do teatro para esse período, assim, o teatro sergipano para esse período, assim, e a gente está insistindo um pouco que não sejam trabalhos só de registro, tipo assim, eu fiz no palco, mas estou registrando. Não de registro, mas que tenha trabalhado com a estética, essa linha tênue entre o teatro e o cinema, né? Porque a gente acaba trabalhando com a tela, né? Isso. Foi uma produção voltada para a tela. Então, como é que essa linha tênue entre o teatro e o cinema, como é que ele se configurou, né? Esse teatro sergipano desse período. Então, a ideia é mostrar isso junto, assim, né? Porque cada um foi fazendo de forma muito isolada, digamos assim, um evento aqui ou uma outra coisa ali. Então, tentar ver isso de todo junto, assim, ver o que foi isso, né? O que foi isso que a gente está imaginando que já passou, mas que poderia ter uma certa... continuidade, assim, do ponto de vista da estética mesmo, sabe? E aí, então, a gente, em articulação também com a universidade, a gente pensou que também é um momento da gente produzir críticas sobre isso, né? Para a gente entender que o momento histórico, ele não é passado, né? Ele também gera reflexão, né? Ele também gera conhecimento. Então, a gente está fazendo uma oficina de crítica teatral entre o teatro e o cinema, né? Para que participantes dessa oficina possam escrever sobre esses trabalhos apresentados que vão ser, né? Ainda está no processo de seleção da mostra. E aí a gente publicar alguns desses textos como críticas, né? Mais embasadas, digamos assim, através de uma formação viabilizada pela... Tem até o dia 23 de setembro. Isso. Eu vou pedir para você ficar aqui um pouquinho, porque tem a exposição do Joubert Moraes, 60 anos do grande artista plástico, e a gente esteve lá e a gente fez um trabalho para mostrar um pouquinho do que está sendo, que vai ser exposto lá, ou que já está sendo exposto, porque o programa está indo ao ar na sexta-feira, a exposição foi na quinta-feira, quando nós estamos gravando. Vamos conferir, então, um pouco do trabalho do Joubert Moraes.
Mas, Cira, obrigado. Trabalho belíssimo no Joubert, não é? É incrível. Eu estou já me planejando para ir lá hoje. Vamos sim. Vamos sim. O programa vai amanhã. Não, mas é hoje, quando nós estamos gravando na quinta-feira, não é verdade? E nós vamos nos encontrar lá daqui a pouquinho. Sim. E a exposição fica aberta no mês de setembro, praticamente todo, lá no Museu da Gente Sergipana. Mandar meu abraço para o meu querido compadre Deda. Um abraço, compadre. E obrigado por ter vindo, parabéns. Levo meu abraço ao Marcelo Rangel, Sim. outro grande guerreiro nas artes, na cultura do nosso estado. Isso. Uma pessoa, a inquietude de Marcelo Rangel é apaixonante, não é verdade? É. Que bom, Mãe Cira. Obrigado por ter vindo. Obrigada a você. Para encerrar o programa, mais um pouquinho da Tatiana Kobat com a música do Joubert Moraes. Lembrando que sexta-feira a gente está de volta, às 8 da noite. A reprise é no domingo, 11 horas. Cultura é o que a gente faz. Cabelos brancos, deixou tristeza e pranto, morar por aí, aqui. Sabia que você não gostava de mim. Olha aí, sabia que você não gostava de mim. Olha aí, sabia que você não gostava de mim. Olha aí, sabia que você... Quem foi?